Bem-vindo ao nosso canal dedicado à leitura diária dos Evangelhos. Aqui, vamos mergulhar nas palavras e ensinamentos de Jesus, e como eles se aplicam à nossa vida diária. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Evangelho, Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 33. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros, ainda, que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto, e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia do dia 16 de fevereiro de 2023. Quem progride na fé cresce no amor. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. A liturgia de hoje apresenta o Evangelho da profissão de fé de São Pedro, narrado aqui pelo evangelista São Marcos. Nós sabemos que o Evangelho de Marcos está intimamente ligado ao próprio São Pedro, já que Marcos era seu intérprete. Por isso, podemos dizer que no segundo Evangelho ouvimos o testemunho do príncipe dos apóstolos. É importante dizer isso porque todo o Evangelho de Marcos está organizado em 2 partes, tendo como núcleo a profissão de fé de São Pedro. Numa primeira parte, Jesus faz milagres e ações extraordinárias para que os discípulos compreendam, pela fé, que Ele é Deus. Jesus está tentando suscitar neles a fé, de modo semelhante ao que aconteceu na cura do cego, sobre a qual meditamos ontem. Primeiro ele começa a ver os homens como árvores, depois acontece a cura definitiva. Também aqui a fé de Pedro tem essas 2 etapas. Na primeira, Pedro vê que Cristo é o Messias, como ele professa neste momento, mas ainda não compreende profundamente o que isso significa. Ele já tem fé, já vê um lampejo da luz da graça divina, sabe que Cristo é o próprio Filho de Deus, mas ainda não entende a necessidade do caminho da cruz. Quando Jesus, então, vendo a fé de Pedro, começa a falar do seu sacrifício redentor em Jerusalém, São Pedro rejeita essa ideia, repreende Jesus, e por isso, ele próprio passa a ser repreendido por Nosso Senhor. São Pedro, com uma mentalidade humana, quer seguir o Cristo sem cruz, quer uma religião analgésica, uma religião de um Deus que está ao nosso serviço e que não pede de nós o sacrifício do amor. No entanto, Jesus quer exatamente nos colocar nesta dinâmica do sacrifício para que, crescendo de fé em fé, sejamos capazes de finalmente chegar ao fruto maduro, o fruto sazonado do amor. Em nosso caminho de fé também somos assim. Inicialmente, começamos pedindo mais fé, vamos crescendo na fé, e assim nos aproximando de Deus. A fé é como se fosse o cordão umbilical que nos une a Deus e que alimenta a nossa alma até que, finalmente, a criança esteja plenamente formada, para então poder, de fato, realizar o sacrifício do amor, a entrega do amor. A fé claudicante, manca e meio tropega daqueles que começam a caminhar não é qualitativamente a mesma fé que a dos mártires, daqueles que entregam a vida, daqueles que se doam e se sacrificam por amor a Cristo. Isso porque a nossa fé também cresce. Inicialmente, uma fé pequena nos dá o amor de servo,
o amor de quem quer simplesmente cumprir os mandamentos e obrigações. Ao crescermos na fé, conseguimos amar como um filho, que quer servir o Pai o tempo inteiro. Finalmente, tendo crescido ainda mais na fé, chegamos ao amor maduro da esposa que quer retribuir o amor do seu esposo, o qual se entregou na cruz dizendo: "Isto é o meu corpo, que é dado." A esposa também quer se entregar e carregar a cruz por amor. Se com ele morremos, com ele viveremos. Sim, a profissão de fé de São Pedro nos ensina a parar de ver homens em forma de árvores e chegar finalmente a ver o sacrifício da cruz como um ato de amor. O Pedro que esperneia aqui já tem fé, mas ainda está bem distante daquela fé radiosa que um dia fará com que ele se sacrifique na cruz em Roma, derramando seu sangue e confirmando a fé dos irmãos. Deus abençoe você! Lembre-se de que essa prática de leitura diária dos Evangelhos não é apenas algo a ser feito uma vez por dia, mas deve ser uma prática constante em sua vida, a fim de continuar a seguir os ensinamentos e reflexões que são apresentadas no vídeo. Não deixe de ler a Palavra de Deus todos os dias e comente sobre como a mensagem dos Evangelhos impactou sua vida. Compartilhe sua experiência com outros seguidores do nosso canal e ajude-os a crescer espiritualmente. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E não se esqueça de compartilhar nossos vídeos com seus amigos e familiares e vamos juntos espalhar a mensagem do Evangelho. Até amanhã!